Olá, pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente vai estar aqui com a Adriana, que é neuropsicopedagoga, e a gente vai estar conversando. Olá, Bruna, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos estudos e como que a gente pode estar ajudando, né? Principalmente quem tem dificuldade de aprendizagem, com tantas tarefas, como que vai ser essa organização, como que a gente pode refletir um pouco sobre essa aprendizagem em tempos de estar estudando em casa, em termos de organização. Então, daqui a pouco vai estar com a gente aqui a Adriana Fantoni Naurati, que é neuropsicopedagoga, psicopedagoga, igual a mim. A gente vai estar conversando sobre assuntos aí importantes, né, para essa questão do tempo de estudo nessa hora do isolamento, nessa hora em que as pessoas estão tendo que estudar em suas casas. E aí, como se organizar, como que a gente cria uma rotina. Oi, Rita, Manuel, seja bem-vindo. Quanto tempo, Manuel? Saudade de vocês. Adriana. A gente vai estar hoje com a Adriana também, mas é a Adriana Naurati, a gente vai estar aqui. Michele também entrou, estava na live dela daqui a pouquinho, antes um pouquinho, né? Agora ela está aqui. Obrigada, Michele. E a gente vai estar falando um pouco sobre essa questão mesmo, né? Então, assim que a Adriana estiver entrando, ela vai solicitar aí participar da live para a gente estar participando aí junto, né? Vendo o que a gente pode estar falando um pouco sobre essa questão de estarmos nos organizando para a gente estar estudando nesse tempo em que a gente precisa estar se organizando, né? Estamos em casa e aí, enquanto pais, como podemos ajudar os nossos filhos? Enquanto professores, o que podemos fazer também para que a gente possa ter uma aprendizagem realmente significativa nesse momento? E a gente vai estar conversando um pouco, então, sobre isso com a Adriana. A Adriana, ela é neuropsicopedagoga, psicopedagoga, já trabalha com clínica há muito tempo, em escola também. Então, a gente vai estar aí aguardando só ela chegar, né? Porque aí agora são 8 horas, que é o nosso tempo. A gente sempre entra um pouquinho antes para poder dar tempo de vocês irem chegando. Obrigada, Lívia, por estar aí também. Luciane. Si, seja bem-vinda, Si, minha amiga do Rio. Saudade de você, te amo muito. A Jussiane também tá aí. Obrigada, Simone. Vivi, sejam bem-vindos. Então, a gente está aqui conversando enquanto a Adriana não chega. A gente está começando a conversar sobre o que vai ser o assunto dessa live, né? A gente vai falar um pouco sobre essa questão da aprendizagem e como que a gente pode lidar com as dificuldades de aprendizagem nessa época de estudo, porque não sei como que é para vocês podem fazer perguntas aí, tá, gente? Mas para mim, nem sempre é fácil, embora eu seja super focada. Pra gente que estuda muito também, muitos de vocês aí estão estudando, estão na graduação, na pós-graduação. Então, a gente vai começar a perceber que a gente precisa ter uma certa rotina, precisa pensar em algumas estratégias aí para que a gente possa estar buscando essa alternativa de se organizar nesse momento, né? Porque senão a gente acaba só vendo vídeo, ou só vendo, e com os adolescentes também assim, com as crianças. E como fazer? Como a gente pode melhorar a nossa atenção em relação a isso, né? Então isso tudo é muito importante. Gedanza também, seja bem-vindo. Estamos aguardando então a Adriana entrar para poder a gente começar a conversar. Estou mandando aqui um convite para ela. Então, o que a gente precisa? A gente precisa agora estar pensando aí nas estratégias, né? O que vocês acham
que a gente pode fazer. Vocês podem ir botando as perguntas. O que vocês acham que a gente pode fazer para se organizar nesse tempo de estudo? O que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos? Oi, Adriana, seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, desculpa atraso, Boa noite. escola. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. A gente está aqui falando, eu estava antes de você entrar, estava falando, né, que você é psicopedagoga, já vem aí nessa jornada com clínica, com escola já há algum tempo, e hoje a gente vai aí conversar um pouco sobre essas questões, né, de organização, de rotina, para quem tem dificuldade de aprendizagem, né, eu acho que é um desafio grande, tanto em relação à atenção, de a gente Uhum. ficar com uma atenção maior, né, durante muito tempo na tela do computador. Então, queria que você começasse a falar aí o que você pensa em relação à rotina, né? Vamos para o nosso primeiro item aí, que seria a rotina. Você acha que a rotina é importante? E você acha que essa é uma quantidade muito grande de horas também, ou muitas atividades, elas ajudam ou atrapalham? Bom, a gente está vendo, nós estamos vivendo um momento totalmente diferente, né? As pessoas em isolamento social, dentro de casa, e isso tem gerado muita ansiedade, muita angústia, né? Aquela sensação assim de, ai, que vontade de sair de casa, de ver os outros, uma saudade da liberdade que existia antes. E eu percebo assim, as famílias estão muitas assim perdidas muitas vezes. E eu tenho consultado, conversado com algumas mães e consultado também, por exemplo, algumas fontes, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria também, outros órgãos, e eles vêm reforçando a questão da importância da gente manter uma rotina, né? Organizar nossos horários, as nossas tarefas, para a gente manter um ritmo, né? Até para o nosso cérebro mesmo não ficar desacostumado com toda essa situação adversa que já está acontecendo, né? Ela é importante. E a gente atualizar isso também, para a gente poder estar trabalhando com essas crianças, esses adolescentes dentro de casa, organizando a vida deles, porque senão vai ficar muito à deriva, né? A situação, a vida deles. Mas é importante sim, a questão da rotina é fundamental. A gente está ajudando eles a estar se organizando, na verdade, né? Nesse momento de desorganização que nós estamos vivendo, né? Eu acho que seria um Sim, pouco sim. isso. E como a gente ajuda nessa rotina, por exemplo, aqueles alunos, aquelas pessoas que têm, às vezes, dificuldade, né, de prestar atenção, ou têm realmente um transtorno como déficit de atenção e hiperatividade, eu percebo que eles têm uma dificuldade de ficar muito tempo na frente do computador, né? A neurociência fala que a gente tem aí, o nosso cérebro, a nossa mente, ela consegue ir bem nos primeiros 30 minutos de atenção. Depois ele começa a ter uma certa. A devagar, né? Começa a perder um pouco dessa qualidade da atenção e a gente começa a pensar em outras coisas. E aí, o que você acha que a gente pode fazer enquanto pais, enquanto psicopedagogos e até também em relação à escola, para que realmente essa aprendizagem seja significativa, já que o nosso tempo de atenção ele acaba sendo limitado, né, durante esse período aí de estudo. Bom, a gente, como você acabou de falar, o tempo necessário, isso a gente falando de crianças típicas, né? Um Sim, TDAH, uma criança com menos, que tem uma dificuldade imensa de concentração, a gente tem que fazer uma variabilidade, né, maior, porque dá um tempo menor de atenção, né, no caso de estar prestando atenção numa determinada atividade, não dá para exigir deles um esforço muito grande, dá intervalos pequenos. Por exemplo, se é para ele estar fazendo uma atividade, uns 20 minutos, eu acho que você já percebe que ele já começa a ficar incomodado, ele já não começa a conseguir a entender, a suprir, né, as necessidades dele. É hora de dar uma parada, de dar um intervalo, de dar uma pausa mesmo. Ele vai, sai, bebe uma água, volta, né? E assim, e depois ele retoma, aí ele volta a ter seu nível de concentração. E a gente vai fazendo isso
pausadamente, né? Mas é complicado É, ficar com eles, mas não, o não dá para ficar, o que eu vejo muitas vezes, os pais exigindo, ou os professores, que eles ficam um longo tempo expostos e exigindo uma atenção prolongada. Eles podem, como a gente não brinca, corpo presente, né? Ficam longe. Eles têm que, sim, eles têm direito a esse momento, a esse intervalo, uns 15 a 20 minutinhos, e a gente dá uma pausa para eles estarem continuando depois, senão não vai ter uma rentabilidade, não vai render essa atividade, essa aprendizagem vai ficar em defasagem. sim, então, o mais ideal, né, não tem um ideal, mas o mais correto seria a gente diminuir também o tempo dessas aulas, né? Então, ao invés de ficar 1 hora, 2 horas com a criança, que a gente pudesse dar intervalos a cada 30, 40 minutos, para que depois eles retornassem com as atividades. E aí, eles, nesse tempo, eles podem levantar, ir no banheiro, né, beber uma água e tal, para que o cérebro dele comece a se reorganizar e aí sim ele volte a prestar atenção, né? É uma Até coisa que a gente é tem interessante. pensado bastante aí, né? Pode falar, Adri. As escolas, por exemplo, estão usando muito o sistema de aulas online, e geralmente é 1 hora, 1 hora e 10. A gente sabe que realmente é interessante para a gente não perder o processo de ensino-aprendizagem das escolas. Mas muitas dessas aulas, elas podem ficar gravadas. Então, o que os pais podem fazer? Em vez deles, essa criança ou esse aluno, ou filho, que tem essa questão da dificuldade da atenção, ele pode assistir depois essa aula, dando esses intervalos de 30, 40 minutos, para dar essa pausa. É muito mais produtivo do que persistir com que ele fique ali tempo integral, ou às vezes participando daquela aula ao vivo, né? Que para ele não vai valer, não vai ter um valor, não vai agregar naquele momento, porque ele vai se perder. É como você falou, ele dando essa pausa, ele faz com que o cérebro se reorganize e ele possa se centrar e continuar novamente, né? Sim, temos várias pessoas aí, vários amigos conhecidos aí do trabalho, meus, seus, estão a Natália, a Cecília, a Elis, Uhum. é, Isso. o Oliveira, a, a Daniele, então Eliane está aí, minha mãe, Cris, obrigada aí a todo mundo que está aí, Adriana, Jonas, obrigada, Mônica, a Simone do Rio, obrigada. Então, o pessoal que está entrando, né? Eucilene, agradecer a todos que estão aí. E queria ir para um. Tem a Elis está fazendo uma colocação. Meu filho de 8 anos necessita dessa pausa, desse intervalo durante as atividades. Sim, é porque a gente eu escrevi Antônio, seja bem-vindo, Antônio. Eu escrevi até um artigo, né, Adri, que eu compartilhei com a Adriana, que o nosso cérebro, ele funciona durante 30 minutos, mas de atenção, né, 30 ou 40 minutos de atenção para gente que é adulto, né, mas você pensa que uma criança de 8 anos, Felipe, professor querido de dança, seja muito bem-vindo. O que acontece? Nesse período, quando a criança é menor, né, menor de 10 anos, o nosso lobo frontal ele não está totalmente desenvolvido ainda, e o que a gente percebe é que o nível de atenção ainda é menor, menos tempo de atenção, né? Então, gira em torno aí de 20 minutos. Então, realmente, o tempo inteiro a gente está tendo que, gente, vamos levantar até o próprio professor, né, na frente da tela, dependendo do conteúdo, quando a gente é professor de educação física, eu acho até que a gente consegue aprender mais, né? Mas Uhum. às vezes tem uma matéria que é muito teórica lá, tipo física, matemática, alguma regra gramatical, que a gente acaba tendo que, às vezes, até se reinventar também enquanto professor, para poder pedir os alunos, gente, agora vamos levantar, vamos espreguiçar, vamos fazer alguma coisa para que o cérebro entenda que ele não está mais naquela atividade e volte, então, a prestar atenção. Então é importante essas pausas. Né, você Pode pode falar, Adri. dar aquele pum, parece que a pessoa alerta, né? Ela dá aquele impulso e volta a ter atenção. A motricidade está muito envolvida na aprendizagem também, né? A partir do momento que a gente movimenta Sim, o corpo, a gente parece que abre mais as janelas da aprendizagem, né?
Fica Sim, interessante. com certeza. Tanto que a maior aula que todos os alunos mais gostam é justamente educação física, porque eles vão ter atividade física, eles vão se movimentar, eles têm essa necessidade. Até nós, quando nós vamos fazer uma palestra ou um curso, vai chegando um ponto que até você já está assim, passou de uma hora, você já tá, a cadeira já não está te cabendo mais, não é verdade? É Você já verdade. você já começa a pensar, meu Deus, hoje eu vou ter que fazer isso, mais tarde na hora que eu sair daqui eu vou fazer aquilo. Então agora imagina uma criança, um adolescente, que eles um milhão de coisas na cabeça também. Eles precisam sim dessas pausas Dri, que são importantes. eu queria te perguntar, já que você está falando sobre isso, né? Qual é a importância da gente ter um cuidado em relação a essa superexposição à luz azul, né? Você é especialista em síndrome de Irlen, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por exemplo, se a gente fica muito tempo, eu percebo isso comigo. Eu, por exemplo, antigamente, e nem faz tanto tempo assim, uns 6 meses atrás, eu não precisava usar óculos o tempo inteiro. Uhum. Agora, com a superexposição à tela, né, que emite essa luz azul, televisão, computador, o próprio celular e tal, eu percebo que eu já não consigo mais ficar sem óculos. Então, meu grau deve ter aumentado. Aí eu queria saber, assim, para criança, para adolescente, você acha que isso é prejudicial, muitas horas na frente? E como que a gente pode dosar isso? Quais são os prejuízos aí, principalmente em relação a essa síndrome de Irlen, né? Sim. A luz LED, que é a luz azul, né? Ela é extremamente maléfica aos nossos olhos. Ela é agressiva. Ela entra de uma forma dentro da nossa retina é muito intensa e ela gera um estresse muito grande, né? Tanto na musculatura como também no processamento visual dessa imagem que eu estou tendo. E isso, à medida que você vai ficando muito tempo exposta a ela, ela vai gerando um cansaço, dores de cabeça, mal-estar, fadiga e sem contar, é claro, os prejuízos visuais ao longo do tempo. Nós vamos, dessa forma como estamos, os nossos adolescentes ou até mesmo crianças, logo, logo vão ter que estar usando óculos, porque isso vai estar fatigando mesmo todo o sistema visual dessa criança, né? Você pode ver que muitas vezes, quando a gente fica muito exposto, trabalhando muito tempo no computador, ou nós temos uma enxaqueca, uma dor de cabeça, ou muitas vezes um cansaço, um sono, que é às vezes fora do normal. É o nosso corpo dizendo, cheguei no meu limite, não dá, para com isso, você está sendo agressivo para mim, né? E atrapalha totalmente o processamento da imagem que vai até o cérebro, como o cérebro devolve isso como resposta do nosso corpo. Então, realmente é muito ruim. O ideal mesmo é que a gente possa ficar exposto por dia, principalmente no caso dos adolescentes, crianças e adolescentes, a partir dos 4 anos de idade, mais ou menos, é de 1 a 2 horas. E o interessante é que a gente vê o contrário, eles ficam quase que o dia inteiro. O adolescente, então, adora virar a madrugada. Aí nós vamos ter perturbação de sono, né? Distúrbios hormonais, nós vamos ter problemas posturais. Então, uma série de outras situações que vão vir também junto com esse problema, né? Com essa situação, com essa exposição em excesso. Então, agora a questão visual é muito importante. Isso vai gerar, aí, mas é só então põe o óculos? Não. Ele pode começar a ter uma fadiga tão grande visual que isso no futuro pode começar a gerar problemas de leitura, interpretação, porque ele não vai conseguir ter um ritmo de leitura adequado. A leitura dele vai se o visual dele, a leitura vai cansar muito rápido, né? Então isso vai prejudicá-lo, talvez até academicamente, até na escola ou na vida, dependendo do que ele necessitar naquele momento, né? Isso que você está falando é muito importante, porque o que eu percebo é que a gente vê as crianças desde pequenininho, né? Às vezes com 2 anos já na frente da tela, por muitas horas até. Então é uma coisa que a gente precisa estar começando a se policiar, né? Quanto tempo que a gente vai deixar e tal. Agora com os estudos mais ainda, porque eles ficam horas tendo as aulas online e mais um tempo para fazer as atividades. A Cristiane, ela fez uma colocação aqui, temos que levar em conta que em casa os estímulos aumentam aumenta também a dificuldade de concentração, ela é maior porque a escola já é um campo neutro, em casa não, em casa tem o cachorro latindo, tem
às vezes a mãe e o pai chamam para comer, né? E aí tem todo um outro, um irmão mais novo que está chorando, está pedindo alguma É um coisa. ambiente Então, tem diverso, né? vários Para estímulos, é muita né? coisa que chama a atenção. É o brinquedo que ele está ali, que ele está com interesse, né? Quando a gente vai para dentro da escola, o ambiente já nos remete a uma situação de concentração, de momento de estudo, né? Em casa é diferente. Por isso a necessidade da gente estar tentando organizar essas rotinas, o local aonde essa criança, ou esse aluno, ou esse adolescente vai ficar é importante. Se eu colocá-lo num local onde ele possa se distrair com muita facilidade, não vai adiantar nada. É ideal um local mais calmo, tranquilo, onde o nível de concentração dele seja maior e de distração menor, né? Isso é importante. Mas vai ter fatores, sim. O cachorro latindo, é o irmão que chama, é a mãe que está conversando, ele começa a prestar atenção na conversa do que está ocorrendo dentro da casa. Às vezes alguém liga algum aparelho eletrônico, ele começa a prestar atenção. Então, a casa, nesse momento, muitas vezes tem que se organizar, entre aspas, para tentar ajudá-lo a manter um nível de concentração. Porque se a gente manter esses níveis distratores muito em intensidade, não vai haver um bom trabalho ali, né? Da atenção dele com o que ele estiver trabalhando, principalmente nessas aulas online que nós estamos tendo agora, né? Sim, e uma coisa que você falou e que é importante, que é a questão da organização do espaço, que era um item que está aí na nossa pauta, é uma coisa importante. Maria seja bem-vinda. Bruna está falando que essa Bruna Beraldi foi minha aluna, falando que foi muito importante, né, esse tema é muito importante. Alguns alunos aqui que até assim, conhecem alguém que tenha dificuldade de aprendizagem ou também já passou por isso em algum momento da vida, né? Acho que a gente já teve a dificuldade de aprendizagem e ali, ou ainda tem, está ali se reinventando, né? Então é importante a gente estar também percebendo, Vanessa Cabral, seja bem-vinda. Uma coisa importante que a gente está percebendo que essa quantidade de horas, se a gente não tiver um local, que nem sempre a criança vai ter um quarto só dela, né? Vai ter um espaço que ela precise adequado para que ela estude, mas é interessante, pelo que você falou, que a gente tenha, pelo menos assim, um local com iluminação adequada, com uma cadeira adequada, mesa, para que ela possa organizar seus livros, organizar seus estudos, colocar lá o seu celular, ou o seu tablet, notebook, e que possa estar estudando ali o ideal seria, né, que tivesse o mais silêncio possível, mas vão ter os elementos distratores realmente. E aí os elementos distratores, eles trabalham com a nossa atenção seletiva, né? Então a gente tem que também treinar a nossa mente para, apesar dos elementos distratores, do carro do som, da pamonha que está passando lá fora, aqui passa o rapaz do picolé, toda hora fala, olha o picolé, olha o picolé. Então, e assim, se você está estudando e está com vontade de tomar picolé, sua mente já foi para o picolé. Então, a gente precisa estar focando mais, né? Aprendendo a trabalhar esse foco, com exercícios e tal, para que a gente consiga realmente estar mais focado, né? Senão a gente vai ler uma página, daqui a pouco a gente volta a ler tudo de novo, porque nosso cérebro já não está mais prestando atenção naquilo, né? Nossa Já mente. não consegue reter nada, né? Ele já consegue só pensar no picolé, que ele gosta, do carrinho que passou na rua, que tá gritando. E é isso mesmo. Sim. Tem A que criar. Sara, ela está falando aqui que a escola já é o local de estudar, e a criança aprende isso desde pequena. Então, trazer essa realidade para dentro de casa gera um conflito muito grande. O que você acha sobre esse assunto? Eu acho sim que é interessante. Até ela colocou aqui, né, a questão da rotina previamente explicada, acordada, Isso. organizada com a família, é importante. Se você faz essa rotina, você organiza, você senta, explica seu filho, tenta organizar toda a rotina diária da casa, incluindo todas as atividades principais que a casa necessita. É o horário do almoço, é o horário da janta, é o horário de dormir, que é importante, a gente também está frisando que as 8 horas de sono são fundamentais. Então, nesse intervalo, tem tarefas da casa também? O que essa criança, esse aluno pode ajudar? Né, todos da casa vão contribuir. É fundamental, sim. E aí, naquele momento, colocar a rotina, o horário da escola. Esse momento vai ser o horário do estudo. É o horário que você vai ter que sentar. Então, a casa vai ter que também toda se organizar. Então, todo mundo se engaja numa única situação. Eu acho que aí há uma participação de todos que é fundamental.
essa organização da rotina prévia é fundamental para todos eles. Agora, Adriana, se tem alguns espectadores nossos que eles são ou pais, né, ou trabalham com esse tipo de dificuldade de aprendizagem, né, de clientela e tal. Quando a gente tem um filho, ou um neto, um sobrinho, que apresenta algum tipo de dificuldade de aprendizagem, o que você aconselha que essa pessoa esteja fazendo com essa criança, né? Vamos supor que, por algum motivo, você observe que, por exemplo, a fala dele está atrasada, ou que ele, na leitura e na escrita, ele está atrasado em relação aos demais colegas da mesma turma, ou em relação ao cálculo, né? Ele tem uma dificuldade em relação a calcular e tudo mais. Então, e não tem, por exemplo, um diagnóstico fechado, não tem um laudo. E aí, o que você aconselha aí para esse pai, essa mãe, esses familiares estarem fazendo nesse momento? Já que a gente está, né, com limitação nessa questão aí dos neurologistas, né, dos próprios psicólogos, a gente está atendendo mais, né, todas as pessoas que eu conheço estão atendendo online. E aí, como que ficaria essa situação? A única coisa que a gente pede muito aos pais, primeiro, evite a ansiedade, porque eles ficam muito ansiosos quando veem que o filho, né, não consegue corresponder ao que os outros também estão já conseguindo alcançar os objetivos. É ter calma nesse momento, não comparar essa criança, evitar comparações, fazer comparações dele ou com outras crianças. Ah, você não lê porque você está preguiçoso, essa palavra, pelo amor de Deus, não usem. Né? Uma criança ela não vai querer se expor, ela não vai ser preguiçosa. Alguma coisa está acontecendo que impede ela naquele momento. É ter calma, é conversar, é tentar trabalhar no nível que ela está conseguindo, é elogiar o que ela conseguir fazer, que é o mais importante, porque algo ela consegue. E cada vez que a gente é elogiado, a gente fica mais motivado. Então eu vou querer mais. Então, eu acho que os pais, no momento, que eu sinto muito, que eu vejo na conversa deles, é essa ansiedade e a comparação. Você não dá. Aí começa a gerar um estresse na relação, até brigas, né, desentendimentos. Às vezes, e isso acaba com a autoestima dessa criança, e a gente não pode perder isso. Eles têm que se sentir capazes. Ele pode não corresponder naquele momento ao que você espera dele, mas de uma outra forma ele pode conseguir. Então vamos respeitar esse ritmo, vamos tentar. Ah, você não conseguiu trabalhar 2 mais 2? Vamos supor aqui. Ele não conseguiu ver isso. Ah, peraí, então vamos tentar, olha, vamos brincar. Eu pego 2 feijõezinhos, vou colocar mais 2, vamos contar quanto que deu. Ah, mas é bobeira, os outros colegas dele não fazem, mas não compara. Ele, naquele momento, precisa de um atendimento diferenciado. Então, é bom os pais terem essa sensibilidade de estar mais próximo dos filhos, por estar conversando, não comparando. Por favor, gente, não compare. E, por favor, uma coisa que eu peço muito, isso eu faço até para os pais de pacientes ou de amigos, nunca falem que ele é preguiçoso. Ninguém é preguiçoso porque quer. Alguma coisa está impedindo aquele momento. Então, em vez de criticar, nós temos que dar apoio. Minha ideia é essa, entendeu? Fabíola não, a Lipliane, ela falou que os pais têm muita dificuldade de reconhecer que o filho tem, às vezes, algum problema, alguma dificuldade. Realmente, isso é uma coisa que eu observo, né? Às vezes a mãe fala que está que observa alguma coisa e o pai fala que não, que isso é normal, ou a própria mãe também não reconhece, fala que é assim mesmo. E às vezes também, quando a gente não tem um acompanhamento e um diagnóstico correto para determinadas síndromes e transtornos, isso pode se tornar um problema lá na frente, né, Adri? Então é importante também ter um apoio de profissionais especialistas para que eles possam se sentir amparados e, ao mesmo tempo, também terem uma certa orientação desses profissionais em relação ao como deve agir com a criança, né? Como você falou, não chamar de preguiçoso, trabalhar bem a autoestima dessa criança, porque a autoestima e a afetividade, elas estão altamente relacionadas com a aprendizagem, né? Mas a gente está precisando estimular essa criança
e às vezes a gente precisa, às vezes, de uma fono, de um psicopedagogo, de um neuropsicopedagogo, de um psicólogo. Então é O importante também que a gente profissional, esteja buscando. não, Fala um buscar pouquinho a ajuda de um sobre isso. profissional é fundamental, sim. Eu estava me referindo nesses momentos, assim, que o pai às vezes não tem condições, nem momento de procurar, porque a maioria dos profissionais ainda não estão atendendo. Mas a Sim, ajuda do profissional é fundamental, do psicopedagogo, do fonoaudiólogo, ou de outro profissional que essa criança esteja necessitando no instante. Ouvir esse profissional, né? E tentar trazer para dentro de casa aquilo que é feito no consultório também, né? E de uma forma tranquila. O que mais me dói é quando eu pego uma criança de 8, 9 anos de idade, 7 anos de idade, chega para mim e fala assim: tia, eu não sei nada, eu sou burro. Nossa, isso é de cortar o coração. É muito novo para eles estarem afirmando. Se eles estão afirmando, é porque a autoestima deles já está lá embaixo. Então, eles já bloqueiam a aprendizagem. Eles já não se acham capazes. E quando a gente começa a mostrar para eles, não, você é. Olha aqui, você conseguiu fazer isso. O olhinho brilha. Ele fala, eu fiz. Você que fez. Entendeu? É muito bonito, é muito gratificante isso. Então, os pais, sim, a sim. gente sabe que eles têm expectativas dos filhos, eles têm planos, projetos, mas às vezes aquela criança tem um ritmo diferente. Vamos respeitar esse ritmo, procurar profissionais, não ter vergonha disso, né? Mas ao mesmo tempo, dar esse apoio para eles e principalmente um apoio positivo, né? Então, aí a gente está falando, você está falando de apoio, né? Você acha que, porque eu vejo alguns pais também, ao invés de apoiar, cobrar, né? Então, há uma cobrança, às vezes, excessiva, de Uhum. que a criança tem que ficar ali estudando, estudando, fazer o dever de casa. Tem pais que batem, que usam de violência física ou violência verbal, né, psicológica e tal, para que a criança estude. E aí, isso a gente sabe que não é legal, né? A gente vem falando disso há algum tempo, mas ainda assim há familiares que utilizam dessa prática. O que você acha disso? Que orientação você teria para esses pais que às vezes não têm tanta paciência assim, que não têm esse conhecimento didático que nós temos, que os professores têm? É o que eu falei anteriormente, né? Ter calma, muita calma nesse momento, tentar tranquilizar. Não é assim que vai resolver, ao contrário, ele vai intensificar o problema cada vez mais. Cada vez que ele bate, ele reforça o negativo na criança. Então a criança se sente mais incapaz. Eu não sou capaz, por isso que meu pai me bate, né? Isso gera medo, frustração, ansiedade, depressão. Então a gente está gerando um monte de problemas negativos que vão interferir muito mais, né, na vida dessa pessoa, né, do que na verdade está ajudando. Então, muitos pais acham que eu escuto muito pai falando: lá em casa a política do chinelo resolve tudo. Se resolvesse, nós que viemos de uma geração que teve esse conceito, nós não teríamos Nossa, tantos problemas na sociedade como temos hoje. Não é é assim. verdade. É conversar, é tentar ter paciência, ouvir. Se você percebe que ele se distrai com tanta facilidade, ficando 1 hora, 2 horas estudando, dá pausa. Você vai estudar? Estuda 20 minutos, meia hora, dá um tempinho, para, porque eu sei que você vai ficar cansado. E se você ficar cansado, então você conversando, dialogando com essa criança e mostrando para ele que você está entendendo que ele está, a necessidade dele, ele se torna assim, ele vai falar assim: nossa, papai está me entendendo, mamãe está me entendendo, eles estão compreendendo o que está acontecendo comigo, estão respeitando o meu ritmo. Então ele também, aos poucos, você pode ir trabalhando isso também, né? Você pode ir aumentando gradativamente, né? O tempo, mas assim, a forma, mas nunca de forma agressiva. Bater, nunca, não resolve, ao contrário. Quando você chega na agressão física ou oral, acabou. Naquele momento gera um bloqueio muito grande. Aí que não vai nada para frente. Ou aprendizagem, o que ele estiver fazendo, ele já se colocou: não, não dou conta, meu pai está me batendo, o cérebro caminha por outro lado. Então, não vai ter Sim. certo, não vai ter fruto E positivo. quando as crianças têm, são típicas, né? Já tem ali um laudo de déficit de atenção, dislexia, descalculia, até de autismo. Como esses pais, eles podem estar ajudando essas crianças nesse momento de isolamento? Porque o que a gente percebe,
eu estava conversando, né, um pouco com você ontem a respeito disso, que a gente percebe que a gente precisa levar em consideração também o emocional dessas crianças, né? Muitas crianças acompanham os pais, às vezes, vendo os telejornais, as notícias, também estão com medo, estão mais fragilizadas nesse momento e ainda têm, sim, que estudar, que aprender e que ficar ali uma certa quantidade de horas na frente do computador, e muitos não conseguem, até tem uma certa resistência a assistir as aulas online, ou procrastinam para fazer as atividades. E aí, o que você poderia orientar os pais em relação a isso? Eu acho que a primeira coisa seria uma conversa sincera, franca, mas dentro do nível de cada idade, do que está acontecendo no momento, mas sem passar medo, sem passar aquele terror, porque isso a televisão já está passando para nós, né? No momento que você abre a tela da televisão, você vê um telejornal aonde mostra um monte de covas sendo abertas, aquilo, pelo amor de Deus, aquilo para mim é uma cena Nossa, é extremamente horrível, né? É uma angustiante, sensação tão... horrível. Agora imagina as crianças ou adolescentes também vendo isso. Essa semana teve até uma situação interessante comigo. Um paciente, a mãe me ligou porque ele não quer sair de casa, é uma criança, né? Tem 10 anos, não quer sair do quarto porque ele está com medo de pegar coronavírus. Pensa bem, ele está com medo dentro da casa dele mesmo, de tanto que ele está vendo. Aí, eu até, nesse caso, a mãe pediu, eu fui à casa, nós conversamos, eu fui lá e conversei com ele, para tranquilizá-lo. Porque o que acontece? O pai dele é do grupo de risco, que o pai dele tem um problema pulmonar. Então, acho que ele ouvindo a conversa dos pais, aquela angústia, né, de estar preservando o pai, do pai não ir, ele começou a gerar um problema sério, de até querendo se isolar, dele ter medo, porque ele falou comigo, eu queria ficar no meu quarto, porque se eu pegar coronavírus, eu vou passar pro meu pai vai morrer. Olha a ideia. Então, foi que eu conversei com os pais, eu falei assim, olha, quando vocês tiverem que conversar sobre isso, conversem com ele também, mas de uma forma mais amena, mais tranquila. Foi o que eu Sim. fiz. E ele entendeu. Ah, então quer dizer que não é assim? Não, não é assim. Claro, todos nós temos que ter os nossos cuidados, nós temos que evitar o contato físico, nós temos que lavar mais as mãos, higienizar, né, aos pés até quando sai de casa, ou a roupa, seja o que for necessário. Mas tendo esses cuidados, nós estamos nos precavendo. É como se nós estivéssemos tomando uma vacina contra essa doença. Aí ela, é mesmo. Aí ele começou a entender. Então, quer dizer assim, a gente ter tranquilidade. Eu sei que é difícil nesse momento, porque os pais estão angustiados, estão estressados, porque são situações até financeiras que também estão entrando. Muitos estão deixando de ganhar, ou perderam o emprego, ou seu comércio está fechado, né? E isso gera uma angústia muito grande dentro de casa. E isso acaba que a gente passa para os filhos também, né? Eles sentem, eles captam. A gente não pede para que vocês sejam mentirosos para eles, não é isso. Mas que vocês passam isso de uma forma mais amena, porque criança, ela absorve muito fácil e como eles vivem no mundo da imaginação, aquilo ali ganha proporções gigantescas. Então, é preferível a gente ter muita tranquilidade, conversar com sinceridade, mas com calma, né? E tentando tranquilizá-los, sim. Porque o caso que eu vi dessa criança essa semana, eu fiquei muito preocupada. E depois eu tenho ligado para lá, graças a Deus ele já voltou à vida normal dentro de casa, né? Com menos medo, com menos ansiedade. É uma coisa que você falou, até a Sara colocou aí, né? Muitos casos assim. Obrigada, a Marcela e a Silvana, que chegaram agora na nossa live. É uma coisa que realmente a gente precisa estar pensando, até porque a gente, enquanto adulto, a gente tem uma falsa ideia de que as crianças não percebem o que estão acontecendo, porque também muitos adultos escondem das crianças. Só que isso não é verdade, né? As crianças percebem muito rápido o que está acontecendo, captam alguma conversa, alguma coisa assim. Então, assim, e o que a gente vê também, eu tenho amigos médicos, né, fisioterapeutas que estão na linha de frente, trabalhando em UTI, e que tiveram que deixar seus filhos com outras pessoas, com outros familiares, até em outras cidades. Então, isso também gera uma insegurança emocional muito grande, né, a partir do momento que essa criança ela está longe da família,
o medo, às vezes, de perder aquela mãe, aquele pai. Então, e aí como que fica a aprendizagem diante disso tudo, né, dessa questão? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa estar dando um apoio emocional para Sim. que essa criança também, ela possa vir a aprender, mas também se sentir segura, né, e pensar que o melhor vai acontecer, porque a gente está vendo casos também de perdas e tudo mais. Né? Nós estamos vendo casos Fala. negativos de perdas, mas nós estamos vendo casos positivos de pessoas que tiveram Sim, que recuperar e já estão vivendo a vida normal. Então, isso a gente tem isso. que estar para eles, né? É, Isso pode acontecer, mas eu acho que a gente tem que passar o otimismo agora, não o pessimismo é. também, né? Tudo vai passar, isso vai passar. Então, aproveitar esse momento, eu acho que seria interessante as famílias agora se reorganizarem, ouvirem-se, conversarem mais, brincarem, interagirem, momentos de refeição que antigamente, às vezes antes não davam, porque todo mundo trabalhando, todo mundo junto, sem nenhum aparelho eletrônico, né? Vamos bater um papo, vamos conversar, vamos fazer um jogo, né? Alguma atividade juntos. Quem sabe uma atividade física dentro de casa, né? Que hoje em dia a gente pode tentar, eles pedem para a gente não ficar tão sedentário também dentro de casa, que é difícil, né? Sim. Mas é É uma interessante coisa que, sim, aproveitar aquele momento. aconteceu uma coisa comigo muito interessante, né? Eu nunca fui tão boa assim em física. E aí, eu e a minha filha, a gente foi ver, minha filha está no 9º ano, né? E aí a gente foi ver um filme que tratava de física e a gente ficou assim, a metade do filme instigada, porque eram muitos conceitos de física que a gente não entendia. E aí a Aham, gente foi pesquisar. E aí, quanto que foi legal, porque a gente aprendeu juntos, eu e ela, né, nós juntas aprendemos vários conceitos de física a partir uhum, do filme. Então, assim, o quanto que também a gente, enquanto família, nesse momento, a gente pode estar criando umas estratégias de tá vendo um filme que está relacionado, às vezes, àquele conteúdo, de uma forma mais lúdica, e depois a gente vai pesquisar o que foi exato. tratado no filme que remete àquele conteúdo, e tá fazendo um link legal, eu acho também, isso é importante, né? O que você acha de estratégia que a gente pode estar criando? Acho ótimo. Nossa, muito bom. Além de melhorar a interação entre pais e filhos, né, que aproximam mais, é interessante que você mostre para ele que ele pode criar outras estratégias. Ao invés de você ficar brigando, ah, você não entendeu, você não conseguiu. Não, peraí, vamos tentar procurar. Existem videoaulas que a gente pode encontrar às vezes na internet, né? Existem também, às vezes, como você falou, filmes ou pequenos vídeos que o pessoal tem disponibilizado. E isso é muito bom, Sim, porque aí você compartilhando, olha, eu também não sabia disso, e assumir também que você não sabe, vamos procurar juntos, vamos pesquisar. É interessante, é gostoso. A criança fala assim, olha, tua mãe está comigo, ela está me ajudando. Eles isso, gostam disso. Eles sentem prazer em estar com os pais junto e juntos tentando resolver alguma situação. E a gente, né, claro, igual eu escuto também os pais falando, ah, eu não sou professor para ficar fazendo isso. Não, você não é professor. Ninguém quer que você seja. Mas você, naquele momento, pode ser um facilitador. Aquele que vai auxiliar o seu filho naquele instante, naquela dúvida, naquela necessidade. Eu acho que isso todos nós podemos, né? E não, e devemos, porque a gente é um momento da gente estar mais junto. Se o professor não pode estar ali próximo, é o momento da gente se aproximar. Então, essa questão de se reinventar, de estar buscando alternativas. Não temos respostas prontas, mas temos aí algumas sugestões, orientações que a gente pode estar, né, passando. Mas uma coisa é certa, a gente precisa realmente estar criando alternativas de estar junto da criança. E aquilo que a gente não sabe, muitas coisas eu não sei, olha que eu sou da área pedagógica, né? A gente está sempre pesquisando, né, Dri? Mas a gente pode também aprender, né? A gente precisa estar aberto a aprender. Quantas coisas a gente aprende a partir das necessidades dos nossos filhos. Aí a gente vai buscar e vai. Então é mais uma abertura nesse sentido, né? E aí eu queria falar com você sobre a questão da gente estar pensando em, né, você já falou do amor, da afetividade, da paciência, né? E aí, o que a gente pode estar fazendo, então, para que essa criança ou esse adolescente,
ele possa estar aumentando a atenção dele, a memória, e estar aprendendo de uma forma melhor. Que sugestão você pode dar aí para gente? Olha, existem várias atividades que podem ser feitas em casa, brincadeiras bobas, entre aspas, né, que a gente fala, né? Do tipo assim, a mãe numa mesa, às vezes eu gosto de fazer isso, a gente põe numa mesa um monte de objetos. Aí fecha os olhos, aí você tira um. Ele tem que olhar qual o objeto que não está aqui. Olha aqui, eu vou ter que trabalhar atenção, memória, né? Ou então vai lá fora, vai buscar alguma coisa, um objeto, ele tem que ir lá buscar percepção espacial. Então, isso tudo a gente pode estar desenvolvendo dentro de casa com eles brincando. Uma coisa simples, ele está com os lápis, ele está fazendo um para casa. Então, ótimo, tá fazendo atividade, filho? Vem cá. Olha, tem 4 lápis de cor aqui, não tem? Tem. Então tá, fecha os olhos. E agora? Oh, tem 5, você colocou mais um. Qual foi a cor então que eu coloquei? Então é interessante para chamar a atenção dele. Então, essas coisas de chamar a atenção, de mostrar, de estar exigindo um pouco mais dele, a gente pode. Tem jogos também hoje em dia, né? Antigamente a gente não tinha um jogo da velha, que a gente trabalhava atenção, memória, Ah, estratégia. é. Gente, a dedanha na minha época, A dama. dedanha. A própria dama, o jogo da memória, dominó, tem tanta coisa boa, né, que a gente pode estar brincando. Pega a vareta, que dá para trabalhar conta, dá para trabalhar cores, e a Coordenação. parte psicomotora. Então, tem várias estratégias que a gente pode estar fazendo em casa com o material que a gente tiver lá, né? Até com tampinha de refrigerante, de garrafa PET. A Não, gente tampinha pode estar criando umas estratégias, né? de coisa. É, a gente vai Então, olhando. gente, eu queria, Adri, a gente já está aí chegando a Cara, 45 minutos. Sara A tá Sara falando está falando, vamos brincar. Nós adultos também coisa. precisamos reaprender a brincar. É Super isso, concordo. é Eu isso mesmo. adoro brincar. Então, eu adoro brincar, adoro dançar. A dança eu acho também que estimula muito a memória, porque trabalha com os dois hemisférios cerebrais, o lado esquerdo e o lado direito. Então, eu trabalho a coordenação motora, trabalho a atenção do momento aqui e agora. Então, eu acho que isso é importante. Também a memória, às vezes você memorizar uma coreografia. Eu acho que é importante a gente estar criando essas estratégias. Oi? Memorizar o movimento que você está fazendo durante a dança, né? Nossa, Isso. música é maravilhoso. A música atinge todas as áreas cerebrais praticamente. A criança aprende, todos nós, tudo que a gente aprende com música, a gente não esquece nunca, não é assim que a gente fala? É E é verdade. verdade, é verdade. É verdade. A Andréia falando, a dança é sensacional, é verdade. Dri, então eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais, para quem está assistindo a gente aí, os profissionais, né? Tem vários colegas, vários pais também, mães, para que a gente pudesse aí estar prestando mais atenção nessa educação, nesse momento que a gente está vivendo, para que a gente realmente tenha uma aprendizagem e não seja um trauma depois futuro, né, para todas essas crianças. Bom, gente, eu gostaria de falar, primeiro agradecer também esse momento, né? Que foi muito bom. Que é um momento difícil, diferente para todo mundo, né? Totalmente adverso do que nós estávamos esperando, né? Foi algo que pegou todo mundo de surpresa, né? Nós não fomos preparados para isso. Todos nós estamos nos reinventando, mas o principal é a gente manter a tranquilidade. Para passar essa tranquilidade para os nossos filhos, eu sei que é difícil, não é fácil, porque é um momento muito estressante, né? Angustiante em algumas situações, né? Principalmente, ou é a questão da saúde, ou é a questão financeira, é a questão estrutural. Então, a gente sabe que existem vários fatores que estão interferindo. Mas, principalmente, eu acho que nós temos que pensar no bem-estar das nossas famílias, né? Tentar ter essa calma, uma conversa, a brincadeira, como a Sara mesmo falou, vamos tentar brincar de novo, vamos voltar as famílias a estarem juntas novamente, né? Para a gente evitar, porque excesso também de exposição, por exemplo, às vezes está todo mundo junto numa casa, mas tá um na sala assistindo televisão, o outro no quarto, no jogo, isso aí não adianta, né? É o momento de todo mundo estar junto, para a gente evitar problemas de saúde como visual, auditivo, estresse postural, né? Depressão, ansiedade. Vamos tentar amenizar essas situações, esses que vão interferir,
né? Até nas questões de aprendizagem dos nossos filhos, né? Da nossa vida atencional também. Mas, assim, é o que eu sugiro, é vocês dialogarem, conversarem, se aproximarem mais, porque tudo vai passar, isso vai passar. E vamos fazer disso um momento de construir uma nova possibilidade de melhorarmos e não ficarmos cada vez mais, ai meu Deus, angustiados e estressados. É difícil, mas eu acho que a gente pode aproveitar do lado bom nessa situação, né? Bom, é minha dica Adriana, para vocês. muito obrigada pela sua participação, tá? Gratidão, eu também quero agradecer muito essa oportunidade. Obrigada, Simone, aí, que entrou agora. Dizer que, nesses recados aí finais, dizer que vocês precisam realmente, a gente precisa se reinventar, tá se refinando, é um momento, não de confinamento, mas de refinamento, que a minha amiga Luciane Mina também fala isso bastante, a gente está nessas palavras aí da Vibe Boa de refinamento interno da sua família, das pessoas com que você se relaciona, né? Você ter essa valorização, que pelo menos você está podendo estar em casa nesse momento, está podendo aí, tá aprendendo de diferentes formas, enquanto outras pessoas às vezes não têm essa possibilidade. Então, que você possa realmente fazer as coisas com amor, com carinho, com afetividade, tenha paciência com seu filho, com a sua filha, ou né, com as pessoas ao seu redor, e que a gente possa estar aí se encontrando em outros momentos e para falar de coisas positivas, e isso tudo vai passar, com certeza. Muito obrigada, Adri, obrigada a vocês, e até a próxima. Ai, obrigada. Até a próxima, se Deus Obrigada, quiser. Márcia, está dizendo aí parabéns. Obrigada Obrigada. a todos que participaram aí dessa live com a gente. Até a Obrigada. próxima aí, tá? Tchau, gente.